Olá, olá, gente, bem-vindo a mais um Natcast, o nosso áudio de consciência de toda quarta-feira. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre sombra, né? Para definitivamente a gente começar a fazer aquelas pazes com a nossa sombra, para a gente entender um pouquinho como é que funciona esse mundo multidimensional, para a gente entender todas essas coisas que a gente cria na nossa cabeça em relação às coisas do jeito que elas são e na verdade elas não são. Como que a gente lida com o ego e toda essa parte renegada que todo mundo deseja que seja excluída, né? E, e todas as consciências, todo o direcionamento que eu vou trazer aqui hoje, ele é de um lugar de dentro de mim, onde é canalizado essas informações, né? E, e nada melhor do que a gente acessar direto da fonte, direto de quem entende, de quem vive em outras dimensões, né? Dos meus mentores e tudo mais. Então, vamos começar entendendo um pouquinho o que é a sombra, né? A sombra é uma parte nossa que é renegada e que virou um aspecto coletivo, né? Uma vez que alguém fala que é feio ter raiva, e uma pessoa compra isso como verdade, isso vai se dissipando e vai passando e vai passando, geração em geração, e tá feito. A raiva se torna um problema. Assim como qualquer outro sentimento ou emoção que persiste dentro de nós, né? No momento que alguém falou que algo estava errado, qual foi a nossa percepção desde a infância? Que essa parte eu preciso esconder. E isso vai para uma parte nossa, né, sombria, isso se torna sombrio, isso se torna inadequado, isso se torna indigno. E aquilo vira um reforço cada vez, né? Se a gente pensar que quando a gente é mais novo, a gente não tem essa capacidade de discernir como a gente tem hoje, né? O nosso ego, ele é construído lá pelos 6 anos. Então a gente não tem de fato essa percepção, maturidade para entender que, olha, eu acho que essa pessoa ela pode estar sem razão. E mesmo quando adultos, né? A nossa grande questão com a nossa criança interior, ela se trata de olhar para esses aspectos, da gente aprender, maternar para nós mesmas, né? Porque de fato a gente foi educado de uma forma tradicional, não de uma forma positiva, e em pleno século XXI, nova era, estamos aí hoje acessando novos conteúdos, novas informações. E para começo de assunto, a gente precisa entender que a gente está aqui na terceira dimensão. Então, é uma dimensão muito limitada e é onde tem ego. Só que existe uma romantização de outros aspectos, né? Existe uma romantização de quinta dimensão, de sexta dimensão, de amor incondicional. E essa romantização, ela vem da forma que a gente foi, que as histórias, que os contos, que as novelas foram inseridos na vida da gente, né? Porque todo mundo busca passar por uma jornada do herói, passar por um conto de fadas, aonde alguém vai ir atrás de ti e vai fazer tudo por ti e vai fazer mil promessas e vão ser felizes para sempre. Só que a vida, de fato, ela não é assim. O amor dos nossos mentores, as outras dimensões, ela não é romantizada, só é romantizada aqui. Por quê? Porque nós temos as nossas emoções, nós temos o ego. E dimensões mais elevadas não quer dizer que tenham vidas perfeitas. Então, para pensar comigo nesse momento. Se nós temos nossos mentores de outras dimensões, o trabalho deles, obviamente, é ser nossos mentores, né? É nos guiar. Vocês acham que isso é um trabalho fácil? Nos conhecendo do jeito que nos conhecemos, a gente não entende os sinais, a gente basicamente é teimoso, entre aspas, né? A gente não faz aquilo que deveria ser feito, a não ser que a gente esteja na beira de uma crise, de que as coisas são esfregadas na cara da gente. Às vezes a gente fica anos persistindo numa coisa que a gente não sabe que vai dar certo, seja um relacionamento familiar, seja num emprego, seja
num romance, seja em amizades, que precisa ver, às vezes, pessoas precisam ser espancadas, abusadas, para aí sim a pessoa, né, tomar um tento, fazer uma mudança, ela entender que ela tem um padrão, ela entender, né, que ela atraiu aquilo para a vida dela. Então, basicamente, a gente vive crises para a gente ser muito impactado, para daí sim entender que isso é uma comunicação para a gente buscar o autoconhecimento. A gente conhece muito pouco de quem a gente é, né? Porque a gente veio aqui para relembrar. Então, vocês acham que se nós, entre nós mesmos, temos uma grande dificuldade de lidar, né? A nossa maior reclamação é como é difícil lidar com gente. Eu odeio humanos, eu prefiro animais, essas coisas todas. Imagina os nossos mentores. Vocês acham que o trabalho deles é bacaninha? É romantizado? É tudo muito lindo? É tudo muito amoroso? E não, se a gente vai olhar, né, que nem a semana passada falamos sobre a escala Hawkins, se a gente vai olhar a escala Hawkins, o nível da razão, como eu comentei, ele é um lugar onde o emocional não toma conta. Essas emoções, essa coisa que toca na alma da gente, que mexe com partes do nosso cérebro, que ativa o nosso cérebro reptiliano e a gente age impulsivamente, existe porque nós temos o ego, né? A parte cerebral que conta uma história, a parte cerebral que tem esses neurônios receptivos, que sente as coisas dos outros, que, que desregula o sistema nervoso com outro sistema nervoso desregulado, que quando a gente vê um filme a gente se identifica com aquilo, a gente chora, que quando a gente vê uma história que toca, a gente chora, a gente se conecta, a gente se emaranha com essas emoções. Quando a gente, né, acha que a vida, ir em busca da vida perfeita, que eu quero ser feliz, eu quero mostrar que eu sou muito feliz, eu quero mostrar que eu tenho muito dinheiro, eu quero mostrar que eu sou muito bem-sucedida, e a gente vive nessa bolha da quinta dimensão, ai, porque eu estou vivendo um despertar, ai, porque é tudo muito lindo, blá blá blá. Aí, quando a gente acha que vê um despertar, vem uma outra tromba d'água, né? Vem uma outra coisa, uma outra questão. A gente fala, gente, eu achei que eu já tinha, né? Ai, resolvido essas coisas, isso veio de novo e de novo. Por quê? Porque são camadas. Porque é para isso que a gente tá aqui. Não é. A gente veio aqui para evoluir, a gente veio aqui para aprender, a gente veio aqui para passar o que tem para passar, para se desenvolver. Porque se a gente tivesse vindo para cá para obter coisas materiais, para ostentar, para ficar rico, a gente não morreria. A gente ficava aqui usufruindo disso. Lógico que nessa nossa passagem a gente pode ter, a gente pode criar a nossa realidade. Só que isso não precisa ser sofrido. E a gente não precisa virar refém do consumismo, do materialismo, porque isso a gente usa isso como algo de poder, como falta de status. Por quê? Porque dentro da gente tem uma parte que não está resolvida, que é essa sombra. Tanto que cada vez que a sombra é exposta, a gente reage, a gente quer se defender. Por quê? Porque a gente ainda julga que é uma parte sombria. Então a gente vai em busca, muitas vezes, desse sistema de ilusão que eu falo, que é: vou me apegar a essa história de que o amor incondicional é romantizado, é uma coisa linda, é uma vida de margarina. E quando a gente começa a viver a vida real, e o que a gente vê na internet é uma novela, gente, é uma novela, tá? Só quem já fez curso sobre marketing entende que o que ensinam pra gente é viver uma novela, é mostrar uma novela, é incentivar sistemas do teu cérebro, né? Um neuromarketing que eles chamam, para tocar em alguma parte tua que vai desencadear um movimento de comprar, né? Não estou incentivando ninguém a parar de comprar, mas eu estou incentivando a tu investir certo, a fazer algo certo, algo que tu precisa nesse momento. Quantas vezes a gente compra coisas que a gente não precisa?
E isso, quando a gente faz isso, né? Quando a gente fica comprando coisas que a gente não vai ver, que a gente não precisa, que a gente investiu sem pensar, que a gente não vai desfrutar, que a gente não vai dividir, a gente tá contribuindo para menos consciência. A gente às vezes vai participar de uma jornada e não tá presente. A gente paga um atendimento e não escuta uma devolutiva da mesa, por exemplo. Espera que a coisa, melhora meu campo, eu tô me sentindo muito melhor. E não usa daquela responsabilidade. O que a gente acaba fazendo? A gente acha que são as ferramentas que fazem a nossa parte. E a gente acha que é muito especial. Né? Quando a gente tem a nossa partes da nossa criança ferida, que a gente não tá amadurecida dentro da nossa realidade, a gente tem essa tendência ao egocentrismo, né? Que é a gente achar que somos especiais. Ai, porque fulano veio direto para mim, porque veio uma mensagem para mim, porque isso veio para mim, eu sou muito especial aqui, porque a luz brilhou e não sei quem, não sei o que. E isso são sombras da nossa criança, né? Ou aquela coisa de eu não vou olhar para as coisas porque já deu tudo certo, vai dar tudo certo, eu não trabalho com possibilidades, o universo é todo a favor de mim. Lógico que acontecem muitos milagres, entre aspas. Por que que a gente acha que é milagre? Porque a gente é tão negativo dentro da nossa realidade, a gente pouco entende sobre nós, que quando a gente tá com uma vibração elevada e muito positivo, movimentos, né, milagrosos, entre aspas, acontecem. Só que de fato não são movimentos milagrosos. Foi um movimento diferente que eu fiz dentro da minha vida, de agir de uma forma diferente e eu vou ter um resultado diferente. E eu me surpreendo e acho que aquilo realmente é um milagre divino do universo, porque eu sou a escolhida do universo. E isso é uma sombra, né? Então, quando a gente fica muito, o amor incondicional. Gente, o amor incondicional, ele não é um amor romântico, ele não é um amor perfeito. Ele é esse amor dos nossos mentores. E quando a gente olha para nossa vida, a gente sabe que vários momentos a gente passa um perrengue, que a gente sofre muito, que dói muito, porque a gente ainda tá se vendo como pequena e impotente. E como a gente trabalha com livre-arbítrio dentro dessas egrégoras, não se vê os nossos mentores com pena da gente. Movimentos acontecem, coisas acontecem a partir da nossa escolha, quando pedimos ajuda. Quando a gente pega e fala, meu Deus, me ajude, universo, me mostra o caminho. Porque quando a gente faz esse movimento, a gente tá dizendo para eles, me traz aqui um caminho que eu vou caminhar. Eles não caminham por nós, né? E o amor incondicional é sobre, eu não preciso me comportar como uma boa menina para ganhar dinheiro não, né? Para criar dinheiro. Eu não preciso me comportar como uma boa menina para ter clientes. Eu não preciso me comportar como uma pessoa perfeita para ser ajudado pelos meus mentores. Quando a gente fala de amor incondicional, é sobre essa parte que as pessoas têm tanta dificuldade de integrar dentro de si, que é a sombra, que são esses julgamentos e críticas e coisas que eu falo, coisa feia. Quando eu me culpo, quando eu me abuso, quando eu penso coisas bem ruins de mim, quando eu não sou tão bacana comigo. Isso não tem da parte dos mentores. Eles não vão fazer castigo do silêncio. Eles não vão te abandonar se tu fizer qualquer coisa, se tu tiver inveja, se tu tiver raiva, se tu desejar o mal dos outros. Se tu realmente fazer alguma coisa para prejudicar alguém, eles não vão te castigar, te dar por exemplo, eles não vão te dar um castigo do silêncio, eles não vão fazer chantagem emocional contigo, eles não vão aparecer nos sonhos e fazer uma cara feia e dizer assim, coisa feia, hein? Não esperava isso de ti, de maneiras nenhuma. E o amor incondicional é sobre, eu sou o teu guardião, eu sou o teu mentor e eu não tenho nada para fazer, porque no momento que tu plantou uma discórdia, tu vai colher a tua discórdia. São leis universais. Eles não têm como interferir nas leis universais, né? A lei do retorno. E todo mundo acha que a lei do retorno é uma vingança, é um castigo. Ai, Deus não falha, Deus não gosta. Isso é tudo lorota, isso é tudo mentira. Não funciona assim. É autorresponsabilidade total. Enquanto, se na tua vida hoje tu tá atraindo algo que tu não tá feliz,
Não é castigo, não é responsabilidade de ninguém, é 100% teu. Ai, mas eu não sou má com ninguém. Mas tu não precisa ser má com alguém, tu é má contigo. Que às vezes tu te cobra demais, tu controla, tu é uma tirana contigo, tu fala mal de ti, tu não busca te tratar melhor, tu combina uma coisa contigo e volta atrás, tu diz que vai te alimentar melhor, dormir melhor e não faz, tu diz que tu vai dar limite pra gente que te trata mal e tu continua dando chance. Então são coisinhas assim que às vezes a gente nem percebe e a gente pensa assim, ai meu Deus, eu sou abandonada por Deus. Isso são traumas, né? São percepções. Então a gente tem tudo que tem hoje, todas as ferramentas, informações, houve toda essa aceleração de conhecimento, de informação, porque é uma descarga de luz que eles nos mandam, mas eles não interferem em absolutamente nada. Nada, 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 né? Então eles mandam informações, quem tem esses dons de canalização, quem tá nessa missão de, ó, você é o porta-voz daquilo que vocês estão me mandando, porque é uma coisa que eu acredito piamente, porque eu vivo na minha vida. E aí a gente é responsável por dissipar essas informações, né? E vai conectar com o coração de quem conectar. Então, eu recebi as mesas que eu criei, por exemplo, né? Que são eram para questões minhas e que eram questões do coletivo. Então, eu criei aquilo porque eu queria me entender, eu queria me curar e eu também queria contribuir com as pessoas. Foi enviado os insights para mim, criei a ferramenta. Mas a ferramenta, ela nunca fez algo que eu não precisasse fazer um movimento. Então, a gente precisa começar a entender que tem essa autorresponsabilidade. E não interessa se é aqui na terceira dimensão, na quarta, na quinta, na sexta ou na 12ª. Não existe a vida perfeita em nenhuma dimensão. Todas as dimensões, elas estão em ascensão. E todos eles têm como é que eu vou dizer assim, um crescimento, né? Nenhum deixa de se desenvolver, ninguém estagna, ninguém tá lá nas Maldivas de Arcturus, né? Só fazendo o que quer fazer, só descansando e tomando o líquido efervescente e meditando e sei lá, brincando de disco voador. Não, eles estão trabalhando o tempo inteiro, eles também têm as suas missões, só que a diferença deles é que não há mais sofrimento, por quê? Porque eles já ultrapassaram o que a gente não ultrapassou. A gente precisa ultrapassar esse ego, liderar as nossas emoções, né? Então, entender, então eles têm mais maturidade espiritual, eles têm mais conhecimento, muito mais do que nós, né? Mas não quer dizer que eles tenham uma vida romantizada e perfeita. Que eles sabem como manifestar, eles têm mais reconhecimento da vida, eles têm mais sabedoria, eles sabem como as coisas funcionam. Por quê? Porque eles já passaram por isso que a gente já passou. É a mesma coisa se uma criança perguntar, como que eu ando de bicicleta? Você sabe dizer, ó, assim é mais fácil, tu tira uma rodinha, depois tu tira outra, tu te equilibra assim, e aí vai, tu vai cair várias vezes, mas não desiste. E aí até que a criança vai aprender a andar de bicicleta. Com os nossos mentores é a mesma coisa. Não quer dizer que nós, depois de grandes, depois de tipo 20 anos andando de bicicleta, a gente não possa cair um tombo. A gente não possa ter um acidente com a bicicleta. Óbvio que a gente pode. Os nossos mentores, as outras dimensões, são a mesma coisa. Eles também têm os desafios deles, né? Dentro da sabedoria deles, é que nem a gente. A nossa primeira catarse a gente nunca esquece, né? Aquela escuridão que a gente chama, é a noite escura da alma. E depois as próximas catarses a gente já sabe como lidar. Já é um pouco mais leve, né? E a gente já vai diminuindo o período catártico. E com eles é a mesma coisa. Então, à medida que eles vão subindo de dimensão, eles vão tendo mais maturidade espiritual. Mas não tem o chegar lá, por exemplo, né? Isso por quê? Porque eles amarem a gente incondicionalmente não quer dizer que a gente vive numa festa no bosque.
que a gente vive dentro de um morango, que passarinhos cantam, que fadas estão em volta da gente. Não, não quer dizer isso, que é uma vida perfeita. Acordo todos os dias com o sol e no final da tarde tem um arco-íris. Não é nada dessas coisas. Isso é ilusão, isso é coisa de desenho, isso é coisa de contos de fada, né? E todos os contos de fada também a gente interpreta com ilusão, porque quando a gente vai olhar para a interpretação real desses contos, não são tão bonitinhos, não. Por que que vocês acham que sempre tem as madrastas nos contos, né? Que faz a pobrezinha da mocinha sofrer. A madrasta, ela não é madrasta, ela é a mãe. Por que que a mãe sempre morre nos contos? Não é porque a mãe ficou doente, aquilo ali é só uma forma de contar. Mas se a gente vai ver de fato o que que aquilo tudo significa, é por quê? Porque tem um momento que a criança cresce e ela vê que a mãe, ela não é tão boazinha como a gente acha. Não. Então a gente espera também muito isso de mães, né? A mãe tem que amar incondicionalmente o filho. A mãe ama, tem um amor ali inexplicável porque fomos gerados dentro dela. Tem algo inexplicável ali, né? Mas também tem uma pessoa humana, também tem um pai humano que tem os sentimentos e emoções e que a gente cobra a perfeição, a gente cobra amor incondicional, sendo que somos todos humanos. Ai, minha mãe nunca me tratou bem, mas teve um momento que tu também odiou a tua mãe. Tu queria que ela morresse, por exemplo. Ai, tomara que tu morra, tomara que tu exploda. Tu também rejeitou a tua mãe em algum momento. Então, é um filho fez isso. Por que que uma mãe não pode fazer? A gente dá pouca... como é que eu vou dizer assim? Pouca abertura. Não é abertura, mas é tipo assim... É como se mães e pais não fossem humanos. Eles fossem uma espécie separada que precisa amar incondicionalmente. Ah, porque me trataram dessa forma. Trataram porque foi o que eles puderam dar, né? Então, assim, tu veio com todo o teu livro reencarnatório, teus registros akáshicos ali, de tipo, ó, é isso que tu vai passar, tu precisa vir nessa família, com esse DNA aqui, porque tu precisa vir com tal, tal, tal e coisa pra tu aprender a lidar com isso, e aí tu vai contribuir com isso aqui, né? E nenhum mentor tem pena de nós. Dá pra ver, porque se eles tivessem, eles iam tratar a gente, né? Ai, nunca vai sofrer. Não, agora eu vou mandar uma coisa bem boa. Então a gente faz muitas coisas erradas, né? Às vezes a gente veste um personagem de o guru, assim, sabe? Ai, meditando, iluminado, e aí quer botar uma natureza e tal. Cuidado com isso, porque isso é ego também. O ego, ele é tudo que a gente quer se destacar como superioridade ou quando tu te acha inferior. Porque daí tem aquela reação, né? Então, assim, a gente precisa dominar muito esse ego. O ego, ele não é o inimigo, ele é um sinalizador de que, ó, estou me perdendo na minha mente. Então, quando a gente fica muito iluminada, quer ser só boazinha, é puro ego e egocentrismo. É o eu focado em mim, o mimimi, né, que a gente chama. Eu e eu. Então, eu tô focada completamente em mim. Eu tô focada completamente nas minhas próprias necessidades. E a gente veio aqui para contribuir com o reino de nós. Só que tem acontecido muita coisa nesses últimos anos, desde essa virada da era de Aquário, né? A pandemia, enchentes, vulcões, guerras. E isso tudo é para ver o quê? Disputas de poder. Enquanto houver essas disputas de poder, o ego ainda vai estar. Tem muito julgamento, né? E precisa que haja esse julgamento. Precisa que tudo... É como se a gente estivesse limpando um ralo para a gente poder ver. Só que a gente precisa ver. E o que as pessoas falam? Ai, não, gente, vamos nos unir, vamos ser bonzinhos e nananã. E aí a gente começa a acreditar ainda no que mais do que as pessoas falam, oferecem, ofertam, te prometem, do que de fato as atitudes que essas pessoas têm. E a gente cai em muita lábia. E não consegue se transformar e mudar de fato. Por quê? Até porque quando a gente tem essa parte psíquica ferida,
a nossa criança, o feminino, que é esse nosso universo interno do sentir, tanto em homens e mulheres, né? A gente tem essa tendência a se iludir. Por quê? Eu já senti tanta dor que eu não suporto mais. Então tem que ser devagar, tem que ser um processo. E óbvio que a gente quer tirar tudo com a mão rapidinho, mas aí não adianta querer que alguém elimine essas coisas, elimine padrões. Nada é eliminado. Então, quando a gente volta na nossa história de Atlântida, de Lemúria, tudo foi exterminado por quê? Por causa dessa guerra com a sombra. Então, se a gente não começar a se orientar agora, entender que a minha sombra pertence, porque só quando eu olho para um aspecto meu que eu não acho legal, quando eu olho para o ódio, quando eu olho para a vergonha, quando eu olho para o rancor, quando eu olho para a tristeza, e quando eu paro de rejeitar, porque imagina que todas essas sombras, né? Tudo aquilo que tu não gosta de ti, ai que saco, porque eu odeio me sentir rejeitada, eu odeio ser dependente das pessoas. Eu vou fingir que eu sou segura e perfeita. Eu não vou admitir que eu tenho insegurança. Eu não vou admitir que eu tenho dependência emocional. Eu não vou admitir que eu sou controladora. Eu não vou admitir isso e aquilo que eu não gosto sobre mim. Que eu sou chorona, que eu sou sensível, que eu sou dramática, por exemplo, né? Porque em algum momento alguém falou que isso era ruim. E aí tu acreditou. Se isso fosse normalizado desde sempre, todo mundo ia criar autonomia, ia ser livre dentro de quem é, mas tudo foi baseado o quê? No ego, no controle, porque os nossos pais não souberam lidar com a liberdade que a gente tinha quando era criança, de explorar o mundo e tal. Então, o que que eles queriam fazer? Poupar essa energia deles, então eles começavam a manipular a gente através do controle. Nunca teve amor incondicional, né? Nunca teve assim, ai, deixa a criança ser assim porque é o jeito dela. Era sempre tolindo, porque era a informação que eles tinham para isso. E eram humanos. E aí, quando a gente olha pra gente, a gente fez várias coisas que não foram legais. A gente abusou de pessoas também, a gente tratou mal pessoas, a gente foi super filha da puta com as pessoas. Mas é como se fosse assim, ai, em mim doeu mais. Eu nunca fiz uma coisa dessas. Fez sim. Todo mundo faz. Todo mundo tem tudo. Todo mundo tem luz e sombra. Todo mundo julga. Então, quem tu pensa que tu é para dizer, ai, não julgue, é o momento da gente fazer isso e aquilo. Tu julga, mas tu julga em silêncio. Tu deseja coisas ruins, tu tem inveja, mas é tudo em silêncio. Por quê? Porque tu te envergonha dessa tua parte. Então, quando a gente quer se esconder atrás dessa luz de muita felicidade e de uma vida perfeita e falar de amor incondicional e de dimensões, a gente ainda está escondendo a sombra, né? Porque a vida é incluir tudo. É de dias que não são tão bons, dias que são bem legais, dias que a gente tá vibrando gratidão e acessa dimensões, acessa esse amor incondicional. E esse amor incondicional que a gente sente, essa alegria, essa felicidade, é porque a gente aumentou as nossas oitavas e a nossa vibração, ela tá bem alta, né? Não quer dizer que os nossos mentores, eles são romantizados. Ai, os teus mentores te amam muito. Eles enviam aquilo que tu precisa, por quê? Porque a gente tá aqui na terceira dimensão e a gente se sente recarregado quando a gente se sente amado e pertencente. Então, eles dão aquilo que tu precisa para tu continuar fazendo o teu trabalho. Mas não quer dizer que esse amor incondicional é sobre romantização. Até porque eles não têm ego. Eles não vão tratar a gente assim. Ai, quer um cafezinho? Quer um líquido efervescente aqui da quinta dimensão que vai ajudar a limpar o teu chakra laríngeo? Não é essas coisas, né? Eles são diretos. Eles fazem o que tem para fazer. Por quê? Porque eles não se melindram. Só que eles têm que ter essa maturidade para lidar com a gente. Por quê? A gente é como se fosse bebês chorões. Quando a gente não tem paciência com o bebê, a gente sabe que eles não entendem. Quando a gente fala não pode chorar, eles estão expressando algo, eles estão comunicando algo que seja, ele quer mamar, ele não consegue dormir, ele não consegue relaxar, ou ele tá com a fralda suja.
ou ele tá com calor, ou ele tá com frio. E para os mentores é a mesma coisa, eles estão um nível acima, né? Então eles sabem que quando a gente tá passando por um desafio, é basicamente isso. Que a gente tá com uma fralda suja, que a gente tá cansado, com sono, irritado, que ativou um gatilho e tal. Então, eles usam de alguma forma, quando a gente pede ajuda, né? Quando a gente dá os bracinhos para eles, tipo, me ajuda que isso aqui não tô conseguindo. Só que a gente já é grandinho o suficiente para eles entenderem que tem que partir de nós, né? A gente tem esse acordo feito, né? Ó, vocês vão lá para a Terra porque vocês têm que bater uma meta, vamos dizer assim. Vocês têm que conseguir passar por essa situação agora. A gente vai estar aqui com vocês. Até porque sozinhos a gente não conseguiria, né? Mas não existe essa romantização. O amor incondicional é respeito com aquilo que a gente é. Eles sabem que a gente é cheio de defeito. Eles sabem que a gente vai ter ódio, que a gente vai ter inveja, que a gente vai ter tudo. E, mesmo assim, eles estão com a gente pro que der e vier. Eles permitem que a gente seja livre dentro de quem a gente é. Até porque, por causa dessa religiosidade, a gente acredita muito forte que Papai do Céu castiga. Então, isso é mentira também, entende? É a gente olhar a vida com realidade, tá na hora da gente amadurecer. Então, a gente não precisa mais ficar bancando coisa linda, boazinha, falar palavras, oi, meus lindos seres, isso é um personagem, gente. E eu digo sinceramente, assim, eu acho que cada vez mais as máscaras estão caindo. Não existe gente que é 100% luz. A gente tem que começar a humanizar a vida, porque isso é uma ilusão. Se todos os dias eu vejo alguém com a vida 100% feliz, eu sei que é mentira. A vida não é linear e não existe ninguém mais especial, né? Uma vida mágica. Existe períodos legais, períodos bacanas, fases mágicas. Mágicas por quê? Porque a gente não acredita que a gente é criador da realidade. Então, quando a gente se mantém ali, né, disciplinado, devoto a si mesma, de tipo, todo dia eu me auto-aplico as minhas ferramentas, ou eu tô mantendo uma constância em movimentar meu corpo, em fazer meus exercícios, em me alimentar bem, em tomar água, em toda semana, né, ou todos os dias eu me auto-aplicar alguma coisa, isso a longo prazo vai ter um benefício. Eu vou conseguir ter um crescimento espiritual maior. Tudo que a gente bota energia cresce, né? Então, se eu faço um dia, esqueço, prometo que eu vou fazer 21 dias da oração de Arcanjo Miguel, eu faço 7, depois eu durmo, quando eu vou fazer, eu durmo uns 3 dias e tal. Arcanjo Miguel já pega ali a espada dele e já pensa, né? Essa aí desistiu na metade. Aí a gente não termina os 21 dias. E aí depois, vou fazer de novo porque eu não fiz. Eles veem que a gente não tem um compromisso. Quem tem um compromisso com as coisas vai ter resultados diferentes, né? Então a gente precisa ver que pessoas que têm essa disciplina, essa devoção consigo mesmo, têm o resultado que a gente gostaria. E aí a gente se inspira realmente, né? E a gente quer fazer igual. Aí a gente vai lá e me ensina como é que tu faz isso. E é assim que a gente compartilha as coisas. Assim que tem essa troca. Nath, tu tem uma coisa aí que eu quero aprender. Eu vou pagar para aprender. Fulano tem não sei o que eu quero aprender. Troca, vou pagar para aprender. Porque não vamos tirar o teu potencial de criar o dinheiro também, né? Mas aí quando a gente fica, Deus, me manda um dinheirinho, ele fala, eu não, vai trabalhar. É só tu te movimentar que tu vai conseguir o dinheiro. É muito mais fácil a gente pedir, me mostra um caminho para eu criar mais. Ele vai te dar as oportunidades, e aí também é tua responsabilidade, né? Aí daqui a pouco vem uma proposta legal e tu fica com medo, tu fala, puxa, vou ganhar mais, mas eu não vou. Por que tu pediu então, se tu não consegue ir nesse impulso, né? Mas as outras dimensões e o amor incondicional não é sobre não ter sombra. Os nossos mentores, eles estão também em constante evolução. Eles têm as sombras deles, né? Até porque quando eles
não estão conseguindo evoluir dentro da realidade deles, eles recebem ajuda, porque eles entendem como é importante, né? Um exemplo desses é em Arcturus. Os arcturianos, quando eles vão gerar uma criança, né, um novo ser lá no povo deles, não é que nem aqui, conheci uma pessoa, engravidei, agora é criança. Não, lá tem muita responsabilidade. Então, o casal é escolhido, as duas energias, né, as polaridades são escolhidas, o homem e a mulher, e aí eles passam por um tempo, os que estão mais aptos, passam por um tempo de tratamento nas câmaras de luz, até que chega o dia, concluíram, né? Eles são bem abertos a isso, vocês precisam gerar uma criança. Ok, vamos para a missão. Passam um tempo recebendo o atendimento neles mesmos, né? E aí chega o dia de conceber a criança. Aí tem o concebimento, que não é sexual, que nem a gente, é uma fusão mental, e nasce esse ser. Quando nasce esse ser, o que eles entendem? Esse ser aqui é para ser uma espécie nossa mais evoluída, porque vai contribuir mais. Então, as crianças até certa idade, elas ficam com outros anciões que têm a aura violeta. Crianças só podem se envolver com a aura violeta. Eles entendem dessa importância da ascensão e respeitam isso. Vocês acham que o quê? Que fica alguém lá dando show dizendo, não, eu quero ver o meu filho, mas tu não tem a aura violeta, não importa, vocês estão fazendo uma coisa horrível comigo. Não, é em prol de todos, é em prol do reino de nós. Coisa que a gente ainda não aprendeu, né? E a gente precisa entender e olhar e ser melhor amiga das nossas sombras, exatamente porque eu só consigo mudar um padrão sombrio quando eu integrar e não desfragmentar. Eu não vou ter força de vida, eu não vou ter a raiz, né, a força das raízes das minhas ancestrais se eu ficar despedaçada. É a mesma coisa que eu vou montar um quebra-cabeça que falta várias peças. Vai ficar igual, sem as peças? É tipo, tá bom, tá quase montado. Falta 5 peças, mas quem é que vai perceber? A primeira coisa que a gente olha no quebra-cabeça é, tá faltando umas peças, perdeu, cadê? Tão por aí, mas é quase a mesma coisa, né? E não é. Não é por quê? Porque a gente é que nem o quebra-cabeça. A gente não é a mesma coisa desfragmentada. Então é como se essas sombras, elas ficassem dentro de nós, tentando, sabe? É que nem um jardim de infância. Quando tu tá tentando, né? Tem algumas crianças que são aquelas crianças que tentam agradar, que tentam fazer parte dos grupos, e tem aquele grupo que, tipo assim, não, tu não faz parte da nossa turma, sai. Aí fazem bullying, né? É o fulaninho, é o não sei o quê, é o cabeçudo, é o ranhento, enfim. Começa a dar nome, Olivia Palito, baleia, blá. E essas partes, elas não se sentem bem-vindas. Então elas ficam pelos cantos, elas começam a ter problema de leitura, de entrosamento, e ficam tristes e criam traumas e de aprendizado, enfim, né? Ou vão pro colégio e choram. E as nossas sombras é a mesma coisa. Elas estão ali o tempo todo comunicando que precisam existir na vida de vocês, que precisam de luz. E luz sai de dentro da caixa. Vem aqui que eu vou te aceitar, eu vou te abraçar e eu vou te trazer informação. E a informação é essas coisas que a gente renega quando a gente fala, tem isso aqui no teu subconsciente. Foi o assunto que a gente falou nos stories ontem, né? Sobre o personagem misterioso, que foi, é a relação com a tua criança interior. E as pessoas, né? Não, mas eu não sinto isso, mas isso e aquilo, e fica se explicando por quê. Porque bateu lá no ego, porque bateu alguma coisa na mente, ao invés de sentir e pensar, tipo, isso é um aspecto que eu preciso tratar. E não precisa ter vergonha, não precisa ter pressa. O nosso problema é que a gente quer ter pressa porque a gente busca perfeição. E olha, a gente pode estar até na dimensão mais elevada. Não adianta ter pressa. As coisas
tem um tempo divino, né? Então, independente de tu gostar ou não daquilo que tu ouve sobre ti, tu sabe que aquilo existe. E aí, se tu quiser acreditar que é o contrário, tu só tá escolhendo viver na ilusão. Mas vai demorar pra tu mudar esse padrão, né? E não é porque a gente tá com muitas questões, porque a gente tá na terceira dimensão e a gente tem inúmeras questões. Ninguém cobra pressa da gente e nenhum mentor deixa de nos aceitar como somos. Eles sabem exatamente quem a gente é, eles já foram assim também. Eles têm maturidade espiritual suficiente para entender por que a gente age como a gente age, e a gente veio aqui para aceitar a nossa sombra, porque se a gente continuar nessa batalha de sombra, de desfragmentação, de mimimi, a gente não vai conseguir que o planeta Terra entre em ascensão. E não adianta dizer, eu já acessei a quinta dimensão, não acessou, ninguém acessou. Isso é ego, isso é puro ego, né? É uma coisa que a gente vai acessar em comunidade. Então, a nossa parte interna ferida, que é o nosso feminino, que é a nossa criança interior, ela tem sim uma tendência a viver numa ilusão, a querer ser mais especial, a não entender as limitações, a entender que está impotente. E a vida nos incentiva a isso, né? Porque isso vende, isso gera venda para as pessoas. Então, quando ela fala assim, ó, eu sei que a tua dor é essa, que a tua dor é porque tu tá num limite, mas eu vou fazer tu furar esse limite. E aí tu te apega nisso e tá bom, eu sou ilimitada, eu sou vencedora. E às vezes a gente sofre muitas vezes por quê? Porque tu acha que tu pode fazer tudo e às vezes a gente não pode fazer tudo, porque não é a hora ainda. Tudo tem a sua hora. Então, quando a gente começa a entender que às vezes a gente tá impotente e que essa é uma fragilidade e que tudo bem, a gente começa a sofrer menos. A gente não precisa viver a vida em alta performance. A gente não precisa ficar mostrando pontos do que a gente é bom, meio que esfregando na cara dos outros. Eu sou bom aqui, tu não é. Viu, querido? Entende? É tipo, eu tenho uma vida simples e é bom ter uma vida simples do que ter uma vida em alta performance, sabe? Eu tenho meu dia cheio e bebi, olha como eu sou competente. Isso só mostra uma coisa dentro de ti que não tá certo, que não tá legal. Só que quando a gente fala isso, a pessoa normalmente ela não gosta de ouvir. Porque não, mas eu tô bem, eu tô feliz. Não é só porque a gente tá feliz que a gente tá fazendo certo. Até porque a gente pode transcender, crescer, melhorar, olhar para as feridas, para as dores e continuar feliz e continuar numa vibe boa. Assim que seria o ideal, é porque normalmente a gente espera ficar mal para depois procurar ajuda. Mas se a gente não tiver apego e tiver tudo bem, assim, quando, tá bom, realmente, eu tenho muita insegurança, eu não sei me amar. Então, vamos lá, tô disposta. Bora pra cima, vamos aprender a me amar. Mentores, me guiem, me ajudem. E eu vou com aquele flow, não tem. Só que dentro da nossa cabeça se alguém aponta alguma sombra minha, tem alguma coisa errada. Eu não estou sendo perfeita. E vocês entendem que da parte dos mentores não faz a menor diferença se vocês são perfeitas ou não. Vocês só têm que seguirem o seu caminho. Vocês vieram aqui para uma coisa, evoluir. A gente só veio para evoluir, entende? Então não é sobre as coisas que a gente tem, que a gente pode ter. A gente tem acesso a tudo. É só a gente nos desenvolver dentro disso, né? Mas a gente cria a nossa realidade, então a gente pode criar tudo. E não é sobre isso. A gente veio aqui para se desenvolver. Até porque a gente tem um prazo de validade. Todos nós vamos morrer nessa dimensão, né? E a gente vai depois ir para uma próxima dimensão, que a gente não sabe nem o que vai acontecer, mas estamos falando dessa. Então, se fosse pra gente adquirir coisas, sofrer por causa de dinheiro, por causa de bens materiais,
a gente ia ser eterno, a gente ia viver 100 anos, 200 anos, né? Pra gente usufruir bem. Mas a gente tem uma vida aqui temporária, né? Que as pessoas que mais vivem, no máximo, vivem até os 100 anos. Então a gente tá aqui temporariamente por 60, 80 anos em média, o que é muito pouco. Porque se a gente parar pra pensar, a gente já tá na metade disso. A gente já passou metade disso. E muita gente não alcançou aquilo que almeja, coisas materiais. Porque não é sobre isso. Lógico que a gente pode ter uma vida boa, a gente pode ter um bom relacionamento com dinheiro e tudo mais. Mas a gente não vai levar nada de bem material daqui. A gente só vai levar a nossa sabedoria. Então, o que adianta se entupir de coisa e depois chegar lá em outra dimensão? Ah, o que tu aprendeu? Qual a tua consciência? Qual a tua sabedoria? Ah, não aprendi nada, só trabalhei muito. Trabalhei muito, criei muito dinheiro, tive muitas casas, muitas posses. Ah, é? E agora? E agora vai voltar de novo. Aí vai voltar do zero para a terceira dimensão, né? Porque a nossa sabedoria, quem a gente é, ninguém tira da gente. Aquilo que tu já conquistou, né? E espiritualmente, conscientemente, ninguém tira de nós. Por isso que tem muitas pessoas que elas vêm com mais sabedoria, outras a gente olha tipo, gente, como é que essa pessoa pode ser tão primitiva, né? Exatamente por causa disso. Porque ela não priorizou o que ela tinha que priorizar. E provavelmente ela vai voltar muitas vezes pro ponto zero dela, para ela vir buscar aquilo que ela não buscou. E outras pessoas, elas estão inconstantes, né? Ó, consegui ultrapassar isso aqui, vamos, vapo, vai. Então, o que a gente precisa desmistificar é que a sombra não é ruim, e os nossos mentores em outras dimensões não são nada romantizados. E principalmente eles também têm sombra, só que eles lidam bem. Porque no momento que eles identificam, eles conseguem lidar com isso de uma melhor forma. Eles não dão. Eles não alimentam isso, por exemplo, que nem nós. A gente ou alimenta ou, na verdade, ignora. Eles querem que a gente aprenda que ignorar não é a melhor saída. Isso vai levar a exterminar a nossa espécie muito mais rapidamente. Daqui a alguns bilhões de anos ou não, porque isso já aconteceu antes. E se a gente repetir isso, a gente já vai saber como termina, né? Então, integrem a sombra, não lutem contra ela, não se envergonhem com a sombra. Até porque se todo mundo começar a fazer a mesma coisa, ninguém mais vai ficar envergonhado ou chateado por ter sombra, porque vão normalizar. Ah, tem essa partezinha que não é tão legal, tão bonitinha de mim. Pois é, eu também tenho uma parte que não é tão bonitinha e eu queria expor ela mais e tá tudo bem, né? E daqui a pouco todo mundo se aceita como é. E aí a gente vai viver o amor incondicional. Porque é isso que os nossos mentores são. E eles sabem que a gente não é bonitinha e que não é perfeita, até porque a gente tá na terceira dimensão e tem muita sombra. Muita coisa. Né? Tem muita dualidade. E nem por isso eles falam, ó, quer saber, ó, eu não quero mais trabalhar com essa sem vergonha, lenta, demoníaca. Não. Eles entendem que, ó, vamos lá. Vamos tentar mostrar para ela de alguma outra forma isso. Vamos relaxar um pouco aqui. Vamos ver como é que ela entende que isso aqui não é tão legal. Vamos dizer lá pra Nath, ó, que tá de bobeira hoje, gravar uns áudios para trazer mais consciência e vão fazer que esse post chegue até alguém que precisa entender sobre a sombra. E assim vai. Agora eles têm internet lá no planeta Terra, isso é uma tecnologia que eles acham que é muito avançada, e ela consegue gravar um negócio que vai, se dissipa, vai em muitos lugares. E aí vamos transmitir essa informação para ela, para as pessoas ouvirem. Vai chegar nas pessoas certas em algum momento que as pessoas estiverem buscando por uma luz, por um sinal, porque vai atrair isso, né? Então, começou a vir isso na minha cabeça, ó, é para eu despejar aqui para vocês, né? Então, ontem eu já reforcei isso nos meus stories, hoje no Natcast de novo. Então, lembrem disso, façam as pazes com a sombra. Vocês não precisam
tentar forçar a viver na quinta dimensão. Ai, amor incondicional e meus mentores e coisa linda. A vida real, ela é real. Os relacionamentos não são contos de fada. Ninguém vive felizes para sempre. A gente tem que entender o mundo de cada um, as falhas de cada um, também entender que somos falhos, e quando a gente entende que somos falhos e nos tratamos melhor, a gente consegue se colocar um pouco no lugar do outro, né? E tipo, olha, não, tudo bem, eu entendo. Não carrega rancor, não carrega mais mágoa, não desequilibra os chakras, não desalinha o campo. Por quê? Porque a gente não luta mais contra as coisas que elas são. Às vezes as pessoas não são bacanas, elas não conseguem ser melhores. Em vez da gente ficar lá, ó, batendo, dando soco, né, dando murro em ponta de faca, a gente simplesmente desiste disso. Ok, eu entendo que tu não vai poder ser melhor, então assim, eu vou me retirar. Aqui, pra mim tá bom até aqui, sabe? E aí passa pra uma próxima jornada, pra uma próxima fase. O meu trabalho não pode mais suprir as minhas necessidades, não pode me pagar mais. Então, beleza, fico muito grata pelo esse tempo que eu tava aqui, mas eu vou partir em busca de alguma coisa que tá me esperando. E sempre tem algo te esperando, algo novo te esperando. Nada precisa ser escrito na pedra, nada é definitivo. A gente também tá aqui por uma passagem de alguns anos, então não precisa ser tudo muito levado a sério, entende? O que a gente tem que focar no nosso desenvolvimento e principalmente aceitem a sombra, porque senão cada vez vai acontecer mais devastações, mais coisas que vai abalar as nossas estruturas e vamos perder mais coisas, porque a gente vai ser basicamente expulso do planeta Terra, porque a gente não está concluindo com sucesso aquilo que a gente precisa, né? Não precisa romantizar as coisas. A vida perfeita não existe nem aqui e nem em outras dimensões. Aprendam a ver a vida com os olhos da realidade. Certo, meus queridos? Recado dado hoje. Espero que conecte e faça sentido no coração de vocês esse podcast. E lembrem, façam as pazes com a sombra. Um beijão e até a próxima semana.